Boa tarde, cavalheiros. Boa tarde, senhoritas. Hoje eu vou fazer um vídeo aula rapidinho aqui para o pessoal do 8º ano, a pedidos aí, para fazer uma revisão então para a galera dos 8º, para a prova 2 que é amanhã. Então vamos bem rapidinho, pessoal. O primeiro capítulo importante para a prova é sobre a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então vamos dividir em partes. Primeiro, por que a corte portuguesa veio para o Brasil? Por causa da expansão napoleônica, a questão do bloqueio continental e a invasão de Portugal pelas tropas napoleônicas. Só que Dom João VI e a família real conseguiram enganar Napoleão e, com ajuda devido aos interesses econômicos que a Inglaterra tem nesse contexto, fugiram para o Brasil. Então, o processo de independência do Brasil está ligado a uma série de transformações que vão ocorrer com a estadia da corte aqui. Por exemplo, a abertura dos portos de 1808, que deu liberdade econômica ao Brasil, os tratados de comércio e navegação com as nações amigas de 1810, onde a Inglaterra pagava 15% de tarifa alfandegária sobre seus produtos, que eram industrializados e melhores, sobre 16% dos produtos portugueses e 24% dos produtos de outras nações. Então a Inglaterra tinha uma série de vantagens econômicas. É importante salientar que, devido a essas vantagens econômicas da Inglaterra, o alvará de Dom João VI, que permitiu as manufaturas no Brasil, não deu certo, porque havia uma forte, por exemplo, preponderância dos produtos ingleses sobre suas redes de comércio, como o Brasil. Então é importante salientar que o alvará que possibilitava manufaturas da colônia não funcionou por causa da presença do capital e dos produtos britânicos. Outra coisa importante são os tratados de paz e amizade, que davam, por exemplo, aos ingleses residentes no Brasil liberdade religiosa, por exemplo, enquanto no Brasil oficial era o catolicismo, e ao mesmo tempo eles não podiam ser julgados pelas leis brasileiras. Temos algumas transformações importantes, por exemplo, modernização do Rio de Janeiro, criação do Jardim Botânico, da Biblioteca Real. Em 1815, durante o Congresso de Viena, é importante salientar que o Brasil deixa de ser oficialmente colônia e foi elevado à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves devido aos interesses de Dom João VI. Mais tarde, por exemplo, temos a Revolução Pernambucana de 1817, que é muito importante, devido aos altos impostos que estavam acontecendo, o monopólio que os portugueses exerciam sobre o comércio de açúcar, ideias republicanas também predominavam na região. Então nós temos um contexto, por exemplo, que questionou a autoridade, por exemplo, da corte portuguesa de Dom João VI no Brasil, e a rebelião acabou sucumbindo. Outra coisa importante é a Revolução do Porto de 1820, que outra coisa importante salientar é que, apesar de ser uma revolução liberal, de acordo com as ideias liberais, que queriam forçar o retorno do rei e submetê-lo a uma constituição, apesar de ser de acordo com as ideias liberais, quanto ao Brasil elas não eram liberais, porque queria recolonizar o Brasil. Então é importante salientar que a Revolução Liberal do Porto, apesar de ser liberal, se resumia a mudanças em Portugal e a recolonização do Brasil, que é uma coisa bastante antagônica, uma coisa bastante contraditória. E temos um momento final que culmina com a independência, mas o processo de independência não é importante para essa prova, vai ficar mais conectado à matéria do livro 4. Agora, pessoal, da segunda frente que cai nessa prova, Europa, ideologias do século XIX, para focar bem rapidinho. Liberalismo econômico de Adam Smith. Lembrar que na proposta liberal o Estado não intervém na economia, deve prevalecer o livre mercado, baseado na lei da oferta e da procura. O Estado não deve limitar a quantidade, qualidade nem o preço, pois na visão otimista desse liberalismo econômico de Adam Smith, a riqueza seria geral para o Estado, para os indivíduos que teriam acesso a produtos melhores e mais baratos. Nesse contexto temos as ideologias, as propostas para ajudar a classe trabalhadora, o proletariado, como o socialismo utópico, que foi assim chamado pelos socialistas científicos, por Robert Owen, Charles Fourier, o Comte Saint-Simon, tinham propostas que não estudaram a fundo os problemas do capitalismo, não estudaram através do método empírico, de um método científico, eram propostas basicamente consideradas sonhadoras. O socialismo científico, chamado marxismo, é assim chamado de científico porque Marx e Engels estudaram a fundo o capitalismo, tanto é que ele tem uma obra-prima chamada O Capital. Estudando a fundo o capitalismo, Marx entendeu questões que possibilitavam a exploração da classe operária devido à inexistência de leis trabalhistas, como a teoria da mais-valia, em que o lucro final do patrão provém principalmente da grande exploração que ele exercia sobre a massa do proletariado. Trabalhava-se 17 horas por dia para ganhar uma merreca por dia. Então a mais-valia é uma dos principais exemplos de como o trabalhador trabalha de graça literalmente para o patrão, relacionando a produção e o que ele ganhava. Temos também no socialismo científico uma proposta de como desconstruir essa sociedade injusta do capitalismo, que é uma proposta em 1848 no Manifesto Comunista, a Revolução do Proletariado, que traria então um estado intermediário que é o socialismo. Então o Estado socialista na proposta de Marx é uma intermediação entre o Estado capitalista que está sendo desconstruído, ainda existe o Estado, ainda existe propriedade limitada, e teoricamente se alcançaria no futuro o comunismo, que seria a etapa final, né, após a queda do capitalismo e a transição desse Estado socialista, onde não haveria propriedade e não haveria necessidade de Estado, o que também por si só se demonstrou ser bastante utópico. Temos, por exemplo, outra coisa importante, que é o Congresso de Viena,
né? A doutrina social da igreja não tem importância para essa prova. Aliás, perdão, a doutrina social da igreja quase que eu pulo, é importante para essa prova também, só para dar uma brincadinha com você, não errei. É o seguinte, a doutrina social da igreja, na verdade, ela focava melhoria para a classe trabalhadora a partir de um intermédio da igreja sobre os patrões e os empregados. Então, consequentemente, a doutrina social da igreja, ela tinha por objetivo que, de acordo com a qualidade cristã, né, através da encíclica Rerum Novarum, que foi feita pelo Papa, e encíclica seria uma lei feita pelo Papa e pelo Vaticano, e que os bispos aplicariam a nível mundial na Igreja Católica. Então a igreja ela propunha que os próprios empresários e o próprio Estado fizessem alguma melhoria para essa classe trabalhadora. Mas a igreja era contra as ideias socialistas, porque a igreja dizia que a propriedade privada era algo sagrado, que é fruto do trabalho do homem. O Congresso de Viena, não, também vai cair nessa prova. E o Congresso de Viena é o seguinte, vocês acham que não tem que estudar, camada? Então tem que estudar muito, cara. Seguinte, o Congresso de Viena, ele foi feito após a derrota de Napoleão, e estipulava o princípio da legitimidade, onde, por exemplo, os governos que Napoleão derrubou e deveria, por exemplo, se devolver esses territórios. Outra coisa importante que não podemos esquecer é os anarquistas, que tem os anarquistas como, por exemplo, Proudhon, os anarquistas como Bakunin. Então temos o anarquismo e o anarquismo revolucionário. No anarquismo revolucionário nós temos uma ideia de que a propriedade é um roubo, mas os anarquistas não concordam com os socialistas, pois eles não acham necessário um intermédio de uma sociedade socialista, onde há poder e sempre há corrupção, anarquistas contra o governo, contra o poder. Então eles defendem a queda do capitalismo e a transição de